Hoje eu estou aqui com o Elinho Garcia, tetracampeão NBB, consecutivo, né, Elinho? 4 títulos consecutivos de NBB, né, brasileiros, campeonatos brasileiros, é motivo de muito orgulho, mas eu falo que sempre o processo é muito prazeroso, né, porque a construção, aquilo que a gente passa no dia a dia, vitórias, derrotas, discussões, alegrias, angústias, enfim, é todo o processo que a gente passa até a gente conquistar, conseguir chegar no campeonato, no título e agora no tetracampeonato 4 vezes seguidas, sem dúvida é motivo de muito orgulho e muita alegria. Estamos gravando essa entrevista diretamente do vestiário da segunda casa do Elinho, porque nasceu no meio de grandes influências do basquete, do esporte francano, seu pai, seu avô, seus tios, fora todos os amigos ao redor. E eu queria, Elinho, que você me contasse um pouquinho dessa infância, dessa introdução no esporte, no basquete, como é que foi seu pai no meio de tudo isso? Ivan, eu venho de uma família de basqueteiros, né? O meu avô, na década de 30, ele conta que ele saía pedindo emprestados tijolos. Na verdade, ele saía roubando os tijolos das construções para construir as quadrinhas nos campos de futebol que tinham, para ele e os amigos jogarem basquete. Você imagina na década de 30, em Franca, o quanto era pequeno e já tinham 5, 6 times que disputavam torneios entre eles. Então é algo incrível. E essa tradição vem sendo passada do meu avô para o meu pai, consequentemente de outros avós para outros pais e outros netos, enfim. É claro que eu nasci num lugar onde meu pai já jogava basquete, meus tios jogavam basquete, foram para a seleção brasileira. Então eu tive essa influência de uma forma bacana, mas meu pai sempre me deu livre-arbítrio de fazer as coisas, sempre estudo e esporte, por entender que o esporte é um agente formador, transformador, né, formador da personalidade. E aí com 15 anos eu me federei, tive um grande desafio, porque eu ao lado dos meus companheiros de 15 anos eu parecia o mascote do time, mas foi algo que eu fui construindo também, como tudo na vida, né? Eu falo que em todas as profissões, para tudo que a gente faz, a gente tem que acreditar, ter resiliência, saber superar os momentos de adversidade para que a gente possa chegar naquilo que a gente tanto sonha. E devagarzinho eu fui ganhando meu espaço, fui treinando, eu gostava de treinar muito, ouvia meu pai falando que tinha que treinar sozinho, tinha que treinar fora de hora, e aí acabei me tornando jogador de basquete. E com 40 anos eu parei de jogar, então foram 25 anos como federado. Me orgulha a carreira que eu consegui construir ao lado de outros companheiros, técnicos, enfim, pessoas que foram muito importantes na minha carreira. E também com 40 anos eu decidi que eu queria ser treinador de basquete. Faz 9 anos que eu estou como treinador. Eu fico muito feliz de tudo que vem acontecendo, nem nos meus melhores sonhos eu poderia dizer isso, mas com certeza é algo que me dá muita motivação para continuar o trabalho. É uma construção, 25 anos, e eu lembro que você era mestre nos arremessos de 3 pontos, você mencionou a questão da estatura. Interessante que você não se intimidava e pegou essa parte dos arremessos de longe como uma característica de atuação. Por eu não ter uma estatura ser muito alto para o basquete, tenho 1,85 m, que não é baixo, mas para o basquete não é muito alto. Então eu acabei, pelos treinos, pelo empenho, eu acabei me especializando, me tornando um bom arremessador. É engraçado que lá na casa do meu pai, quando ele fez a casa, ele fez uma quadrinha no fundo e lá ele construiu, né, uma quadra, colocou o aro e depois de 8, 9 anos, já tinha 21 anos, ele falou, ó, quadrinha aqui em casa. Eu falei, pô, eu não gostava de arremessar lá. Ele falou, então, porque o aro era menor, ele fez o diâmetro menor do aro. Então são histórias que a gente vai carregando, né, que nos enche de vontade de passar isso para frente, pelo legado que eu recebi, eu tenho muita vontade de deixar um legado para outros que vêm depois de mim. Eu acredito que aqui em Franca, essa força que a gente tem de união, de acompanhar, de seguir, né, que vai passando de geração para geração, é algo que realmente traz essa paixão que nós francanos temos pelo basquete. Como é que é a sua relação familiar? Como é que você conheceu sua esposa? Que você estava comentando comigo agora nos bastidores, são 28 anos de união. É muito legal porque eu tinha 22 anos, ela tinha 19, e numa comemoração, né, de um título de Campeonato Brasileiro de 97, lá na Expo Agro, eu acabei chegando e dando uma cantada dela. A gente estava comemorando, tinha tomado uma cervejinha a mais, e aí no outro dia ela conta que ela achou que eu fosse chegar e falar, pedir desculpa e tal, e eu falei, ó, tudo que eu te falei ontem é tudo verdade, tá? Então ela sempre me acompanhando. É muito importante a gente ter um apoio, um sustento familiar. É necessário que a gente tenha realmente essa base sólida. Hoje nós temos
temos 2 filhas, a Maite e a Luma, uma com 17 e uma com 16. Adoram basquete, praticaram já tênis, beach tênis. A Luma jogou um pouquinho de basquete também e agora elas estão começando a se apaixonar por pickleball, que é um esporte que está bombando nos Estados Unidos, bem familiar. Voltando agora para sua carreira, 25 anos como jogador, qual foi o maior desafio quando você fez essa transição e decidiu ser técnico? Foi um momento duro para mim, porque quando você vai parar de jogar, eu tinha 40 anos, você começa a perceber que a cabeça pensa e o corpo não consegue executar mais. Eu fiquei 1 ano na parte administrativa, o que para mim foi muito importante também, para eu conhecer o outro lado, né, do esporte. Hoje, às vezes, quando eu falo em relação à logística, eu sei o que passa do outro lado. Então, assim, foi muito importante, mas eu tinha plena convicção que eu queria ser técnico. Por tudo que eu vivenciei, por ter sido armador, por ter tido um relacionamento de 30 anos, né, acompanhando meu pai como técnico. Recebi o convite para ser técnico, que foi a primeira temporada, foi muito bacana. A gente estava passando por um momento de transformação aqui, de mudança de estatuto, gestão mais bem implementada e, naturalmente, a gente foi construindo esse processo para que a gente pudesse chegar hoje e ter, obviamente, o sucesso, não só pelas conquistas dos títulos, mas pela formação de novos valores do basquete, garotada vindo da base, uma unidade de planejamento entre todas as categorias. E isso é algo que não é fácil de encontrar, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Em pouco tempo você conseguiu conquistar diversos títulos. É algo inédito. A gente, em 9 anos, conquistar 5 paulistas, 4 NBBs, 2 Copas Super 8, uma Liga Sul-Americana, uma Champions League e um Mundial, uma Intercontinental de Clubes. Então, é algo que foi construído com muito esforço, muito trabalho, de muita gente. Outro dia, um primo meu falou, parece que em Franca as coisas fluem. Eu falei, flui mesmo. Por quê? Aí eu falei, exatamente pelo envolvimento que a gente tem. Seja numa entrevista, seja no carinho que a gente recebe de uma pessoa na rua, pela vontade que a gente tem de fazer, por saber o quanto isso representa para as pessoas. Então é algo que a gente carrega realmente junto da gente em todos os momentos. Esse legado você já está deixando, já está trabalhando há bastante tempo e eu queria que você, para a gente de repente finalizar essa entrevista, deixasse uma mensagem para o público francano. Outro dia o Juliano Arantes, ele me perguntou depois de uma palestra, ele falou, Elin, qual o maior legado que você recebeu do seu pai, do basquete, do esporte, dos seus técnicos? E o maior legado é de não abrir mão dos valores. Mas os valores é fácil da gente falar aqui. A disciplina, comprometimento, respeito, união, ética e moral pelo bem comum. Agora, o mais desafiador é a gente cultivar esses valores. Se eu chego e não te dou um bom dia, a gente perde a união. Se você chega tarde no compromisso, você perde o comprometimento. Então, o cultivo disso todos os dias, com vitórias, derrotas, angústias, alegrias, enfim. É isso que nos pertence, nos move para que a gente conquiste aquilo que a gente quer conquistar. E o maior legado que eu recebi, eu não vou abrir mão disso, é independente de vitória ou derrota. É a gente seguir cultivando os valores que a gente sabe que são importantes para a gente chegar onde a gente quer. Meu muito obrigado, Elinho. Fico muito feliz de estar aqui hoje com você. Para mim é um momento histórico. Ivan, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Eu já te acompanho de muitos anos aí. Parabéns pelo trabalho. E eu fico muito feliz da gente poder compartilhar coisas bacanas, assim como você tem feito com outras grandes pessoas da nossa cidade, compartilhar com você essa entrevista. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Valeu.